Shalom, shalom, boa noite. A todos, com muita alegria, voltamos, toda semana voltamos para o nosso podcast e sempre que eu viajo é muito bom ver quantas pessoas acompanham e ver como esse alcance tem multiplicado. E bem-vindo você que acabou de chegar, já começa a compartilhar, porque é muito importante você compartilhar, porque quando você compartilha, você está divulgando a própria palavra de Deus. Deixa o seu like, se inscreve no canal e quero dizer boa noite para a mesa. Hoje Boa tem noite. visitante. Hoje temos. Hoje o nosso A gente visitante, podia eu vou cantar a musiquinha apresentar. pra ele, né? Como vai, visitante, como vai? A tua simpatia nos atrai. Viu? Então, o nosso Tá todo mundo visitante é cantando, o tá todo mundo líder de um cantando com a gente. departamento muito importante na igreja, junto com a sua esposa Raquel, que é o departamento da família. Nunca foi tão importante o departamento da família como hoje, não é, Alex? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, né, a todos aí, os ouvintes, né? Uma honra aqui estar com a pastora Nara, nossa pastora Nara, apóstolo Jonas, e eu me sinto muito honrado aqui de fazer parte nesta noite aqui desse momento, desse podcast. Espero aqui que tudo que venha a ser falado aqui, de alguma forma, venha somar na vida de cada ouvinte aí. Para mim é uma honra também liderar o departamento de família da nossa igreja, né? Uma igreja que tem procurado, da melhor forma possível, atender todos que aqui venham procurar ajuda, né? Então, que Deus possa estar abençoando aí a noite de cada um de nós aí, cada ouvinte, cada família representada. Amém. Boa noite, pastor Excelente Jonas. noite, Aquino, pastora Naira, pastor Alex. Deus os abençoe todos nós e vocês que estão nos acompanhando. Que vocês sejam hoje agraciados com alguma informação relevante para a vida espiritual de cada um de vocês. Nosso tema é o que pediram para mim a semana toda, desde que o Papa foi eleito. A gente já tinha feito um podcast que foi sobre antes da eleição, e depois de eleito, todo mundo, fala do Papa, e a gente vai falar. Vamos falar. Vocês conhecem, a gente fala de atualidade, a gente fala de profecia, falamos de Bíblia, mas tudo com muito equilíbrio, sem uma posição muito radical. Pode ter certeza, quando tiver respaldo bíblico, vamos ser tremendamente radicais. Quando precisamos analisar, analisaremos, que é o que nós vamos fazer hoje. É claro que lugares sensacionalistas vão dizer um lado só, uma vertente. Nós vamos aqui, nossa intenção é informar e levar você cada dia mais perto da profecia, da palavra, mas sem tentar manipular, sem nunca, manipulação aqui nunca, só a verdade, só a palavra. Então vamos falar do Papa. Quer falar dele? Vamos. Eu quero falar, mas eu quero dar para os nossos ouvintes aí alguma ideia de como surgiu tudo isso, né? Há 2000 anos atrás, a Igreja do Senhor Jesus foi fundada, né, por ele através dos seus discípulos, os apóstolos, e até o ano 300 depois de Cristo, 330, a Igreja caminhava normalmente, a Igreja caminhava com poder, com aquele poder de Pentecostes, com o poder que Jesus Cristo delegou aos seus discípulos, seus apóstolos, e a igreja vinha muito bem, até que, politicamente, surgiu um momento em que Constantino, o imperador de Roma, estava em baixa, né, politicamente falando, e ele se aliou à igreja com o intuito de popularizar, só que ele entrou e as ideias malignas o acompanhavam também. Então, as pessoas tinham que fazer uma mudança radical naquela ocasião, da forma como elas seguiam e adoravam o Senhor Jesus. Aqueles que aceitaram a imposição dele permaneceram e até sobreviveram. Os que não aceitaram, muitos foram mortos, né? Essa é a verdade. Alguns aceitaram a imposição deles, mas no coração dizia o seguinte: Deus conhece o meu coração, sabe que eu não estou aqui para adorar o Deus Sol, o Deus Lua e etc., né?
que foram os deuses implantados por Constantino. E permaneceram. A seguinte geração, ou a geração seguinte, já veio com aquelas imposições, encontrando com naturalidade aquela adoração a santos, etc. e tal, a homens, a deuses estranhos. Ali, então, a coisa caminhou e chegou até os nossos dias como uma grande igreja, uma igreja universal, né? Porque a Igreja Católica ela é universal, é uma grande igreja, uma coisa extraordinária, mas que foi manuseada ou manipulada por homens com sentimentos e visões estranhas a Deus, e não permitiu que a sua população, os seus adeptos, compreendessem ou tivessem acesso à palavra de Deus, à Bíblia. Então, com isso, esse povo só ouvia e só aprendia aquilo que eles queriam como indulgências, como pagamento pelos seus pecados, e tantas outras coisas que vocês conhecem, e talvez a gente entre em alguns detalhes a mais. Mas o fato, eu comentava hoje num discipulado que eu tenho pela manhã, no Jardim de Oração, falando a respeito da igreja mencionada por Cristo. Que igreja é essa que Jesus menciona? Por acaso você consegue definir qual é a igreja que hoje, qual delas hoje pertence ao Senhor? Então, só para você entender de uma vez por todas, a igreja do Senhor Jesus é uma só. Tem pessoas salvas dentro da igreja católica, pessoas salvas dentro da igreja protestante, e tem gente salva que você não pode nem imaginar, porque quem faz esse julgamento é Deus, e o coração de Deus é algo extraordinário, e a sua justiça maior ainda, né? Então, a igreja de Jesus Cristo é pinçada dentro das mais diversas tendências religiosas. Ali pinça os homens com verdadeiro coração para Deus, que o coração que pega fogo de paixão por Cristo, ele pinça e ele forma, então, a sua igreja. Mais para frente a gente comenta mais. Essa é a pincelada. Chegou até os nossos dias, né? Chegando aos nossos dias e chegando, então, no Papa Leão XIV, foi o que ele escolheu. E a curiosidade, puxa, é o primeiro Papa americano, quebrou a tradição. Então, isso indica de que ele é o falso profeta, que todo mundo que eu digo, as pessoas que estão curiosas, porque ouviram uma pessoa que anunciou, depois do Papa Francisco vai ser o Papa, vai ser o falso profeta. É muito precipitado você falar dessa forma. Como eu disse, precisamos analisar. E eu gostaria que o Alex falasse alguma coisa e eu vou falar um pouquinho também da análise para a gente ver Bíblia e atualidade. Falando aqui do Papa, né, eu lembro que a primeira vez que eu soube o que é um Papa foi em 1980. Eu tinha 6 anos, eu acho que foi a primeira vez que o Papa, na época, era João Paulo. Ele veio no Brasil, e se não me falha a memória, foi no aterro do Flamengo. Foi isso mesmo. E meu pai estava lá vendendo pipoca, eu lembro... Cantando, Alex, eu cantando no coral da Universidade de Gama Filho. Olha que doideira. E aí meu pai me pôs em cima da carroça de pipoca e ele só falava assim, aquele lá que tá com um chapéuzinho branco que é o Papa. E eu olhava longe, né, porque não deixava chegar muito perto. E eu olhava ali o Papa. Para mim, eu sentia ali que o Papa era uma autoridade, né? Hoje, eu me entendendo assim pelo um homem de Deus, hoje eu olho o Papa mais como uma figura política, né? Apesar dele ser a maior autoridade da Igreja Católica, eu acho que a influência dele hoje no mundo é mais política do que espiritual, no meu ponto de vista, como um cristão. Não está errado. Ele tem até um poder assim de tentar pacificar certos países e tal, mas politicamente. Até porque eu falo dessa forma porque depois que eu me converti, né, e a gente vai pegando um conhecimento, eu não posso sentir a presença do Papa aqui, mas com certeza eu estou sentindo a presença do Senhor, né, Jesus. Então, hoje, eu olho o Papa como uma figura política. A pastora vai explicar melhor aí a respeito
dessa influência dele aí, se ele tem as características, né, ou não, né, do anticristo, mas eu acho que a influência do Papa hoje é mais política, mundialmente falando. Até porque a pessoalidade dele, né, o que ele pensa, influencia na política de alguns países. Sim. É complexo Então- isso, né? O Alex foi bem, explicou bem, mas é bastante complexo essa questão de qual seria a função dele no cenário Profético. cenário profético, o cenário do desfecho, né? Do momento final da igreja antes de Cristo. Mas o certo é que, por ser o líder de uma congregação tão gigantesca, ele vai ter sim influência. A gente sabe que Israel, por outro lado, também vai ter influência sobre esse grande homem, esse homem que vai aparecer trazendo a solução para o mundo, vai ter a aprovação deles, né? Precisa ter, porque senão não vai, né? Então, falando um pouquinho especificamente sobre os tópicos do Papa. Bom, a curiosidade ele é o falso profeta? Primeiro que nós discordamos de apontar dessa forma ele é o falso profeta. Não, vamos falar dele. Foi uma surpresa para o mundo, quebrou uma tradição norte-americano. E qual é a posição dele em relação... Porque a gente tem que analisar o texto que fala de quem vai ser o próximo o falso profeta é Apocalipse 13. Quais são as características lá? Bom, ele não se encaixa na primeira característica, que é sinais, prodígios, maravilhas. Ele vai encantar o mundo com esta unção, digamos, né? A ponto de chegar mais um pouquinho para frente, de ressuscitar depois que o anticristo ele sofre um atentado e ele vai ressuscitar. Ele vai encantar o mundo. Não vai ser assim a unção dele, digamos, né? Não vai ser do dia para a noite. Ele vai encantar o mundo com isso, com sinais, prodígios, maravilhas. A gente vê que não, esta não é a linha do Papa atual. Ele teve um grande tempo de, digamos, de ministério, se posso chamar assim, no Peru, mas vimos uma atuação religiosa e de ação social, mas não vimos sinais, prodígios, maravilhas. Quem é ele? A posição dele em relação a Israel, porque Apocalipse 13 mostra que o falso profeta vai estar próximo a Israel, porque ele vai vincular, ele vai unificar, ele vai trazer todo mundo para perto, validando o anticristo. Então, ele vai validar o anticristo para cristãos em geral e para pessoas não posicionadas religiosamente. Ele vai, tipo, a figura dele, como o Alex falou, política, nesse sentido, ele vai ter uma influência a ponto de mostrar para o mundo esse cara é bom, né? É esse tipo de influência que ele vai exercer. E qual é a posição deste Papa em relação a Israel? Em relação ao mundo, ele quer a paz, como todo mundo quer, mas em relação a Israel, ele também, olha, a pesquisa que eu vou ler. O presidente israelense Isaac Herzog expressou otimismo quanto ao fortalecimento das relações entre Israel e o Vaticano, sob esse novo pontificado. E ele afirmou: aspiramos fortalecer as relações entre Israel e a Santa Fé, assim como a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo. Aí já é interessante essa posição, não é? Num momento... Por que é interessante essa posição? Porque num momento em que o mundo está se levantando com o antissemitismo, ele está se posicionando com amizade com Israel. Isso já mostra um pontinho de Apocalipse 13, gente. Mas aqui, primeiro, nós respeitamos. Nós aqui estamos com muito respeito. Eu só estou desmistificando você dizer de uma forma irresponsável, este é o falso profeta. A gente aqui à mesa concorda, porque nós temos a mesma visão. Não estamos dizendo isso. Estamos falando que tem pontos interessantes a serem analisados. Você falou bem, eu queria dar uma puxadinha nisso aí. Sim. Porque eu conheci um testemunho, eu vi a pessoa testemunhando isso, foi um pastor que teve uma morte por ataque fulminante cardíaco, né? E esse homem foi até o terceiro céu
E chegando lá, o Senhor disse que ele voltaria porque ele tinha que dar um testemunho sobre toda a terra, que ele não podia sossegar até que o Senhor voltasse. E ele perguntou quando que o Senhor voltaria, pediu alguns sinais. E ele deu vários sinais, isso foi há 30 anos atrás. Um dos sinais foi a queda do Muro de Berlim, ele falando para o pastor que ia acontecer. Mas o último sinal, ele disse, mas esse sinal específico, quando acontecer, em 24 horas eu desço para buscar a minha igreja. E ele disse, mas qual é o sinal? Aí Jesus disse para ele, a tríplice aliança. Então é importante a gente falar isso para que as pessoas não fiquem preocupadas se há uma tendência, se é tendencioso o nosso podcast. Não é. Na verdade, essa tríplice aliança é Roma, Meca e Jerusalém. E você há de concordar comigo, porque nenhum governo mundial governaria o mundo se não tiver uma aliança com não existir essa tríplice aliança. Porque são as 3 religiões maiores do mundo, né? E, inclusive, para resolver situações políticas, como, por exemplo, o anticristo vai favorecer essa unidade de muçulmanos com judeus para poder fazer a construção do terceiro templo, ao lado do que hoje existe no Monte Moriá, no Monte do Templo. Então, essa tríplice aliança é fundamental e ela está inserida no contexto final. Então, o Papa, é importante a gente falar do Papa, porque assim como a gente conhece o líder cristão, a gente conhece o líder de Israel, a gente conhece o líder muçulmano, então, que são as 3 maiores religiões do mundo, então a gente precisa também discutir sobre esse assunto, porque não deixa de ser um sinal valiosíssimo para quem está aguardando a volta do Senhor, como todos nós aqui estamos, né? E a gente está num momento em que ele foi eleito num momento de maior tensão global, que nós podemos dizer assim, na minha memória, desde que eu me entendo por gente, este é um momento de maior tensão global, tirando a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Eu acredito que tantas guerras importantes acontecendo ao mesmo tempo, sem fim. E neste momento de avanço da inteligência artificial, tensão global, qual é a posição dele em relação à inteligência artificial? Ele dá uma continuidade ao que o Papa Francisco estava fazendo e ele se posiciona de uma forma mais forte ainda para defender pessoas com a perda do emprego por causa da inteligência artificial, esse avanço sem controle. Ele se importa muito com essa parte. Claro que você, agradando as pessoas na parte social, na parte religiosa também, porque ele defende que as mulheres também precisam ter o seu lugar no clero. Essa é a defesa dele. Ele também defende a igualdade de gênero. Ele também defende muitas coisas que são, dando uma continuidade a ser um Papa moderno, mas com algumas posições um pouquinho perigosas, né? E então a gente fica de olho, mas se você me perguntar assim, em off ou aqui, é o falso profeta? Eu digo, não, mas é um caminho, é um cenário que está cada dia mais pronto para a gente? Aí sim, é um cenário pronto. Ao mesmo tempo que um Papa americano é eleito, eu vejo o Trump indo agora, neste momento, estando numa visita muito importante nos países árabes, inclusive não indo para Israel. Claro que o objetivo dele lá é econômico, fortalecendo, mas ele ficou dando ênfase ao Pacto de Abraão, trazendo uma nova conversa com a Síria. Tudo isso é interessante, na verdade, essa conversa com a Síria. Ele, atendendo a um pedido do príncipe lá árabe, ele fez uma aproximação, né, desse líder sírio, Sim. que, se você levar em consideração, ele pode não se considerar hoje um terrorista, mas ele está assassinando cristãos, né? Entendeu? A rodo lá na Síria, é um negócio assim muito triste. Mas também é uma forma de se aproximar, né? E conseguir reverter alguma coisa. Porque nem sempre por força e por violência, né? Então, minha opinião pessoal, não sei o Alex, mas minha opinião pessoal, eu quero ouvir também o Jonas, ele pode estar preparando o caminho, para mim é preparando o caminho. É uma Quem, pessoa o Trump? Não, voltando para o Papa. O Papa. Preparando um caminho para alguém mais dentro da profecia.
nós estamos vivendo os últimos dias, que o falso profeta e o anticristo vai aparecer, é lógico, mas eles têm que aparecer juntos. Ainda não tem. Mas Trump não é o detalhe é que não para é ele o aparecer, anticristo. vou deixar o Alex falar, mas para ele aparecer é necessário que o mundo esteja em caos. Mas tá, né? Tá, mas está Tá. no começo. Está no Tá um começo do caos. caos. E então, um aspecto para mim que eu coloquei aqui, ó, ele dá apoio ao diálogo interreligioso. É aí que o Jonas falou do acordo. Então, ele é favorável, o Papa, o atual Papa, ele é favorável a um ecumenismo, a uma conversa interreligiosa. Ele se diz não dono, essa posição agrada a gregos e troianos de não ser o único a dizer a verdade. Então, ele é aberto para um diálogo interreligioso. Então, tudo isso realmente prepara um caminho. E a senhora não acha que é muito cedo para a gente assim perceber se ele é ou não é o falso profeta? É cedo, sim. É muito cedo, Por isso né? que eu digo, eu prefiro ser cautelosa. A gente está mostrando aqui, olha, isso aqui é interessante, hein? A gente vê o diálogo interreligioso, você vê essa aproximação de Israel. É interessante, mas é irresponsável a gente dizer isso, que não é o falso profeta. E aquilo que eu falei, né? Ele tem uma visão bem política e populista, né? Até a respeito disso aí, a aproximação dele com Israel, conforme a senhora falou, isso aí não sei se é uma novidade, né? De um Papa se aproximar de Israel. Novidade. Neste momento, num momento, ele focar isso pelo momento que o mundo está vivendo. Então, isso agrada muito, né? É um momento antissemita, ele se posiciona. Inclusive, assim, eu tive algumas experiências lá na Embaixada de Israel, quando eu trabalhava. E lá o embaixador falou assim: você reparou que em Israel nós não temos a cruz vermelha? Não tem a cruz vermelha. Por quê? A estrela de Israel. Por quê? Aí eu perguntei por quê. Ele falou assim: porque a gente tem um problema com a cruz. Nada a ver, ele falou, não quero ofender você, sei que você é cristã, não tem a ver com aquilo que você crê, mas tem a ver com uma história nossa, porque quando nós estávamos sendo dizimados por Hitler, ele dizia que ele estava matando em nome de Deus, em nome da cruz, e inclusive o símbolo, a suástica, uma cruz. Então, a gente... sempre essa memória, esse gatilho, para a gente é muito forte. E então ele disse que era para eu observar como a primeira-ministra, o nome dela de Israel, Golda Meir, falou assim: veja o desconforto. Aí ele me mostrou, quando ela foi encontrar com o Papa, como ela ficou desconfortável quando ela olhou a cruz, as câmeras pegaram, como ela ficou desconfortável. Essa aproximação não é assim, falando, eu quero me aproximar de judeus, não tinha sido tão clara em outros. E ele está deixando, é importante se aproximar de judeus, é importante cristãos e judeus serem amigos. Então, esse já é um diferencial. E pode ser também que isso aí seja um bom começo, né, pro falso profeta, né? Para a tríplice aliança, né? Isso, possa ser, Por isso que eu digo, pode ser uma preparação, uma grande preparação. Todos os pontos aqui, olha, eu vou colocar os pontos. Tem como marca a continuidade das reformas sociais e progressistas de Francisco, bem progressistas. Defesa da justiça social. O que é a justiça social? Acabei de falar. Defender aqueles que estão perdendo emprego por causa da inteligência, de um avanço muito rápido e sem limite da inteligência artificial. Inclusão de minorias, aí que entra, né? A inclusão de minorias fala de tudo que é diferente tem que ser aceito. Já é uma conversa bem liberal, não é uma conversa de católico tradicional, é uma conversa
bem liberal, que a gente nem pode abrir tanto, senão logo o canal já é, né, restrito. Apoio ao diálogo interreligioso, que eu acabei de falar, isso é muito importante. Ele quer o ecumenismo, né, um fortalecimento do ecumenismo. E ênfase, então, por ele ser americano, ele e o Trump... Então, o Trump, tem gente até falando isso. Então, o Trump é o anticristo? Não, está longe disso. O Trump é o anticristo, ele é o falso profeta? Não. Os dois americanos, nada a ver. Então, aqui ele está falando de ênfase em imigrantes, é porque ele é contra. Ele tem coisas favoráveis ao Trump e tem coisas contra. Ele é contra o processo que está sendo feito, da forma que o Trump está lidando com os imigrantes neste momento nos Estados Unidos. Então, uma coisa eu digo, o Trump não é o anticristo e o Papa, para mim, neste momento, como disse o Alex, é muito cedo e para mim, é só preparando o caminho, mas não é. Eu já ouvi uma profecia que mencionava um outro Papa para o final dos tempos. Entendeu? Então, provavelmente, esse vai ter uma durabilidade menor. Pode ser. Entendeu? É possível que entre outro Papa ainda antes do fim. O que eu vejo? Eu vejo que Deus está com pressa. Deus quer remir o tempo. As coisas estão acontecendo numa velocidade como nunca antes. A inteligência, como a gente já falei várias vezes agora, a inteligência artificial está assustadora. Isso aqui no mundo ocidental. Quando você vai para a China e para o Japão, você se assusta um pouquinho mais com o avanço da inteligência artificial. Os robôs você vê até com movimentos suaves, como o corpo humano, com movimentos faciais surpreendentes. Tem uma conversa que eu pus até no meu Instagram de um homem conversando com um robô e assim as expressões faciais daquele robô é humanoide. Impressionante. Depois eu vi um outro, como eu acabei de falar, com movimentos, com músculos, também impressionante. Aí, quando a gente olha o exército chinês com aqueles robôs, cachorros, você já viu a multidão de cachorros, robôs do exército? Tudo isso é assustador. Guerra com drone, exércitos robotizados. Esse avanço mostra o quê? O que está escrito em Daniel 11. Abre em Daniel 11, por favor. Em Daniel, capítulo 11, fala dessa... Daniel ficou assustado com tudo que ele estava vendo. Aí Deus falou, Daniel, você não tem que entender nada, só escreve, para outra geração, sela, porque quando abrir o selo do entendimento, vai multiplicar, o saber vai multiplicar, a sabedoria vai multiplicar. Por mais que nós tenhamos sido a geração que viu, eu acho que você viu, né, Alex? Multiplicar a sabedoria. Você é do tempo do fax? Sou. Então, eu também. É o tempo do disquete, do fax, e, assim, assustadora a velocidade. Do retroprojetor nas igrejas. Do LP, ué. Transparência. Música. Gente, quando eu dava aula, eu tinha que viajar veja com tudo. pastas e pastas de Olha, geração mais nova. Você sabe o que é transparência? Não. Então, é porque o Alex tocou nesse assunto. Para o retroprojetor, você tinha que digitar a letra da música nas transparências que tinham que ficar arquivadas na igreja. E o mimeógrafo também, né? Mimeógrafo. A prova saía fresquinha, com cheiro de álcool. Mas aonde que era a minha transparência? A aula que eu queria dar, tipo assim, estava aqui, no meu papel. Aí eu punha lá no retro, aí eu viajava com pastas com transparência. Veja só, eu estou viva para dizer que hoje tudo está na nuvem. Eu viajo com o quê? Com o meu telefone, no máximo, meu iPad. Se perdesse a pasta, não tinha aula, né? Não tinha aula. Então, esse avanço... Aí você pode dizer, não, o avanço da ciência é esse. Não, o avanço da ciência é agora, com a inteligência artificial, que está praticamente sem limite. Abriu em Daniel 11? Sim. Você pode ler? Versículo. Aonde está da inteligência multiplicando quando Deus fala para Daniel? Então, vai conversando aí que eu acho.
Então, Em se tratando de mudança, né? Essa linha do tempo aí que a Nara estava comentando, é, eu estava pensando na música, né? Quando nós dependíamos de um LP, né? Um disco de vinil, e de repente, olha onde a gente chegou hoje. exatamente. Olha a mudança que houve na vida dos artistas, dos cantores, como que eles tinham, o método que era utilizado para eles gravarem o trabalho deles, e hoje como é que se faz? Exato. Absurdo, é impensável um negócio desse. Olha, Daniel 11 fala de um momento interessante, que algo que está acontecendo agora. Daniel 11 fala que os mestres, ninguém vai querer ouvir os mestres nos últimos dias. E hoje é o que tem acontecido. Tem sido roubado do púlpito o ensino. As pessoas não querem fazer uma conferência. Tem conferência de ensino? Não. Tem muita conferência falando dos últimos dias, informações necessárias de profecias que já se cumpriram, profecias que vão se cumprir. Você tem visto, Alex? Tem visto, João? Até porque a inteligência artificial, conforme a senhora falou, ela vem até para, creio eu que ela vem até para anular, né, o ensinamento dos mestres. Porque muitas pessoas tá recorrendo à inteligência Não, mas artificial. não, é falta de interesse. Não, se a pessoa pode recorrer à inteligência artificial para tudo, para gestão emocional, para tudo. Mas não, há um interesse zero para ensino. Não se abre. A gente está cheio de conferência, mesmo com a inteligência artificial. Conferência que não falta no meio cristão. O que eu estou falando é do assunto. Dentre as conferências de mulheres, conferências de homens, conferências voltadas para a igreja toda, nenhuma é voltada, nenhuma. Pouquíssimas são voltadas. Agora, para o Japão, eu estou indo para uma conferência para os últimos dias, mas pouquíssimas conferências têm essa chamada. Então, eu creio que a gente está passando pelo momento, eu acho que não é nem um momento de preocupação, né? Até porque a Bíblia nos orienta. É um momento de muita atenção. Nós temos que ter muita Muita. atenção, né? Mais atenção do que preocupação, porque Sim. nós que cremos na palavra, a palavra tem nos orientado, tem pessoas aí muito bem assim atualizada, igual a senhora, né? E nós falamos até isso hoje de manhã na oração. É um momento de atenção. Nós Sim. temos que ter muita atenção até para nós não sermos assim enganados, né? Então, o que eu ia ler Daniel 11 fala que os mestres vão ser perseguidos, vão ser roubados, vão passar pela espada, ou seja, dificuldades. Daniel falou de dificuldades do tempo dele, que nos últimos dias os mestres, eu resumiria, passarão por grandes dificuldades. Agora, Daniel capítulo 12 vai falar da nossa conversa. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. É lógico que aqui está falando da grande tribulação, de que Miguel, porque na grande tribulação Israel vai passar por por que eu estou falando da grande tribulação? Porque a gente está falando de falso profeta e anticristo. Então, o que eu quero já descartar sobre o falso profeta é que nós não estamos na grande tribulação, nós estamos no princípio das dores. Então, tudo que está acontecendo agora, o mundo está convergendo para desencadear neste momento, onde vai aparecer o anticristo e o falso profeta ao mesmo tempo. Mas, como eu disse no podcast passado, você colocar o falso profeta é católico. Que isso? Eu disse que o mundo gospel está de uma forma tão contaminada que está pronto a adorar uma pessoa, um homem, e achar que este homem ele é o máximo e ele liderar. Olha como cresceu. Hoje o Brasil deu uma virada, né?
Então, o Brasil hoje, praticamente, a maioria é evangélico. Então, diante desse crescimento, por que é que você coloca a sua responsabilidade ali? Pode ser desse lado aqui também. Mas o que... Então, a primeira coisa, que está falando de um momento que vai ser a grande tribulação. Mas a gente já está vendo que Israel está passando por um sufoco, tanto na geopolítica, com uma guerra que não tem fim, como uma perseguição velada, um antissemitismo notório no mundo todo, mas é velado porque ninguém assume direito isso, mas é verdade. Então, aqui está falando de um tempo de angústia, que Miguel se levanta para defender, e aí, olha aquilo que eu falei no versículo 9. Deus fala para Daniel, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Isso a gente está vivendo agora. A palavra que estava selada está aberta para o entendimento. Estava selada para Daniel, mas a última geração está pronta para a revelação. E o que está escrito aqui, que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, esse faxinão que Deus está fazendo no corpo de Cristo é este momento. Tanto escândalo acontecendo é porque Deus não está admitindo mais o pecado e Deus está fazendo um faxinão no corpo de Cristo. Por isso que muitos estão sendo embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Então, este é o momento em que, nesse próprio capítulo, ele fala que a ciência multiplicará, o saber vai multiplicar, as viagens também vão multiplicar. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria que a gente abrisse Apocalipse 13, que fala do falso profeta, para a gente desmistificar algumas coisas. Como ele vai agir? Não é Apocalipse 17 que você vai entender o falso profeta como tem sido divulgado. É em Apocalipse 13 que você entende quem é ele, como ele será, e aí você tira a dúvida de quem é ou será o falso profeta. Vamos ver as características? Apocalipse 13. Aqui está falando, aparece a primeira besta, que é o anticristo. Você está vendo? Apocalipse 13, resumindo, nós vamos ler. Mas, resumindo, a primeira parte de Apocalipse 13 mostra a primeira besta. Quem é a primeira besta? O anticristo. E aparece ele, olha aqui, eu vou ler só um versículo de Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar, o mar é o mundo, é uma linguagem profética, uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Só nesse versículo a gente já entende que é um homem de autoridade que surge no mundo, o mar é o mundo. Ele surge do mundo com poder e autoridade sobre muitas nações. Aqui ele vai ser muito poderoso, muito influente e muito admirado. O que o Trump está tentando, com todas as forças, revalidar o pacto de Abraão, para ele vai ser fácil. O Trump está lutando em relação à economia. E não, vamos lá, vocês que Arábia Saudita, que é mais flexível, vamos lá, vamos incluir a Síria nessa conversa. Então, você vê que, para não desagradar, ele não foi nem para Israel, que já surgiu um monte de crítica por ele não ter ido. Não é amigo de Israel, vai para o Oriente Médio, não vai para Israel. Então, você vê que ele fica dançando aqui, ó. Eu sou amigo de Israel, mas eu quero ser amigo deles. Eu preciso, para ter uma economia fortalecida, os Estados Unidos ficar bem economicamente, eu preciso dos árabes, mas eu ajudo os judeus. Então, não é ele. Não é ele. Olha o esforço. O anticristo não vai ter esforço nenhum. Ele vai ter uma habilidade, um carisma, uma inteligência acima da média. O Trump não tem uma inteligência acima da média. Então, o anticristo, ele tem uma inteligência acima da média. Quem é que aparece primeiro aqui no cenário de Apocalipse 13? O falso profeta ou o anticristo? O anticristo. Está vendo? Deus não confunde a gente. Ele traz a cronologia. Primeiro aparece o anticristo. E depois, vamos lá, agora aparece
ele fala blasfêmia, porque ele é anticristo, ele vai falar tudo que é contra Cristo, né, os valores dele. Ele não vai falar, ele não vai falar assim, eu sou contra Cristo. Não, ele vai falar contra os valores de Cristo. Tudo que é certo, ele vai apontar como sendo errado, de uma forma muito simpática e muito inteligente. Agora, vamos ver quando aparece o falso profeta. E aqui, então, a gente vê uma adoração de Versículo todos. 10, gente. Agora, versículo, vamos lá. Versículo 11. 11. Vamos lá. Quando é que aparece o falso profeta? Pode ler? Pode. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vamos parar aqui, ó. Agora surge no cenário o falso profeta. Não. Ele é como cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo. Qual é a característica de Cristo como cordeiro? Mansidão, amor, humildade. Então, o falso profeta não vai aparecer, cheguei, né? Ele vai ser uma pessoa agradável, humilde. Aqui está falando, ele vai falar como cordeiro, mas não é. Então, voltando. Não, ele vai parecer um cordeiro, Vai parecer, né? mas não é. Mas vai falar como um dragão. Olha, então, qual é a característica do dragão? Ele tem uma... não estou falando do dragão, assim, animal, né? Estou falando... Qual é a característica? Força, decisão. Seria... E o dragão também vai estar... Ele vai estar com a mesma unção do anticristo. O anticristo também aparece aqui. Se você ler o texto, a primeira parte, ele é como dragão e ele vai receber o poder do dragão. Ou seja, os dois. Quem é o dragão? É Satanás. Então, ele vai ter uma habilidade, ele vai ser manso, mas ele vai ter uma maldade velada, o falso profeta. E ninguém vai perceber essa maldade. Ninguém vai perceber essa manipulação. Ele vai manipular as pessoas. Para quê? Para adorar e aceitar o anticristo. Então, gente, não tem ainda o anticristo, porque como é que você está falando do falso profeta? Ele não surgiu no cenário para o falso profeta validar. Vai aparecer. Tá bom, mas não apareceu, então acaba a conversa de que é falso profeta. Então, voltando ainda, agora pode ler o 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, A manipulação de cuja adorar. ferida mortal fora curada. E ele que vai curar a ferida mortal do atentado do anticristo. Também opera, olha aqui o versículo 13, que eu, desde o início do podcast eu estou falando. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ah, não, isso é figura, isso é forma de falar, é uma figura, é uma metáfora. Espera aí, e Elias era metáfora? Não, Elias fez o fogo descer. Então, ele vai impressionar com sinais, prodígios, maravilhas. Ele vai ser fora da curva. E o 14 fala que ele vai ser sedutor, né? Tem que ser, né? Ele vai seduzir os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Olha aí. Mas o que é que vai seduzir as pessoas, Alex? Os sinais. Nós temos uma sede do sobrenatural, que foi Deus que nos colocou. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu isso para a gente. Ele nos deu essa capacitação espiritual de nos relacionarmos com o mundo espiritual, porque somos espírito. Temos um corpo, uma alma, mas somos espírito. Então, o sobrenatural nos atrai, porque Deus nos criou dessa forma. Quando você não preenche esse buraco de uma sede do sobrenatural com Deus, você vai procurar em qualquer coisa. Aí que você vai procurar em seitas, você vai procurar em cura. Você tem esse buraco, então você vai procurar em cura, cirurgias de cura, como é que chama? Curas, não as curas de Deus,
coisas das trevas mesmo. Então, o mundo tem essa lacuna. Mesmo até a pessoa que fala que é ateu, ele tem essa lacuna do sobrenatural. E esse homem, como ele vai ter toda uma conversa lógica, ele vai atrair as pessoas, ele vai ter essa influência política, que você falou desde o início, vai ter uma conversa lógica, vai ter uma conduta como o Papa atual, moderna, que vai agradar todo mundo. Mas ele vai ter toda uma parte Vai ter até um espiritual. comportamento de cordeiro, né? Aqui teve um versículo aqui que fala que ele vai ser parecendo um cordeiro, né? O comportamento de cordeiro, um comportamento assim. Se não for assim, ele não enganaria muito. Então, mas qual foi a primeira palavra que você falou, Alex? Você disse que hoje você vê o Papa como uma figura política. Sim, sim. Mas aqui está falando que o falso profeta, ele vai lidar com o espiritual de uma forma que vai encantar o mundo. Essa parte espiritual que hoje falta, que você acabou de falar, vai ser latente no falso profeta. Por isso que eu estou descartando coisas. Olha, gente, você não precisa ficar ouvindo muita gente. E vai ser unânime, né, pastora? Tipo Vai assim, ser. essa aí que faltava. Era isso, eu queria um religioso, um representante religioso que... É isso, a gente queria isso. Esse é diferente. Esse é diferente. Ele vai atender todas as religiões. Ele não vai estar preocupado só com o trabalhador que perdeu o emprego por causa da inteligência artificial. Ele vai, sei lá, vai prover de forma miraculosa, porque fogo... A partir do momento que fogo cai do céu, qualquer coisa ele pode fazer. Não esqueça que ele é o João Batista do anticristo. Só que João Batista não fez nenhum milagre. Só que esse João Batista, o diabo, ele quer imitar tudo de Jesus. Ele é um imitador. Então, onde que ele imita? Jesus nasceu de uma mulher. O anticristo vai ser de carne e osso. Jesus, ele tinha grande, como seu ministério aqui na Terra, grande poder e autoridade. Ele vai ter grande poder e autoridade. Aqui, ele também imita Jesus em ter o João Batista dele. Né? João Batista preparou o caminho para o Senhor. E o falso profeta vai preparar o caminho, validar, esse realmente é o Messias, etc. e tal. Então, você vê que Jesus morreu na cruz. E o que é que o anticristo vai acontecer com ele? Ele vai passar por um atentado. Jesus ressuscita. O que é que vai acontecer com o anticristo? Ele vai ressuscitar. Mas quem que vai ressuscitar o anticristo? O falso profeta. O fato dele ressuscitar não vai ser aí que vai começar o ministério dele com sinais, prodígios, maravilhas. Leia o texto de novo. Ele já vai estar atuando. E o mundo já vai estar encantado com ele. Então, ao invés de você ficar ouvindo um monte de gente falando o falso profeta, ouve a Bíblia, as dicas. Aqui tem dica para você não se confundir. E outro fato, vai ser na grande tribulação. E nós não estamos na grande tribulação. O terceiro templo já vai estar construído. E o terceiro templo está nem perto ainda de ser negociado. Então, não é. Minha palavra não é o falso profeta. Agora, vocês. Essa é a minha, mas agora vocês. Qual é a palavra de vocês? Assim, eu não gostaria de duvidar de absolutamente nada, porque as coisas acontecem no tempo inesperado, coisas vão acontecer muito rápidas. Ele é novo, né? Ele é novo e a gente está vendo o mundo de contra-cabeça, né? A gente está vendo a moeda de papel desaparecendo, a gente está vendo um trabalho que não é divulgado pelas mídias, mas que está acontecendo, que são os bancos centrais do mundo inteiro estarem unidos ou se unindo para haver somente um banco central. A gente está vendo pessoas como Elon Musk falando a respeito do novo tempo aí com a inteligência artificial, falando sobre a questão do salário único, salário universal. E isso tudo é assustador, porque a gente conhece, a gente sabe o que vem pela frente. A gente pode não ter como provar tintim por tintim, mas a gente sabe o que vem pela frente. E quando esses camaradas que estão no topo do mundo falam essas coisas que coincidem com a palavra, que coincidem com a agenda da nova ordem mundial, etc., a gente fica desesperado, porque
eu gostaria imensamente de pregar e falar, povo de Deus, se prepare, prepara a tua casa, como João Batista falava. Olha, prepara, se arrepende agora que é chegado o reino dos céus. Corra, não há mais tempo. Sai evangelizando, sai ganhando as vidas, sai ganhando seus familiares. Ora por eles, põe o joelho no chão, interceda. É isso que me dá vontade de fazer. Mas, infelizmente, a gente pode deixar muita gente preocupado e a gente não faz. Mas eu não quero ser cobrado por Deus por Ele ter me dado o entendimento do que está vindo pela frente a galope, né? Porque vai chegar um momento que, de um minuto para outro, você vai ver que o Brasil não mudou, que continua essa mesma situação que foi começada há 2 anos. Você vai ver que o mundo está caminhando para o mesmo regime, todos eles. E aí, o que você vê hoje? Hoje você vê Ocidente versus Oriente, né? Você está vendo as grandes nações, as grandes potências se unindo, e o que vem pela frente, gente? São rumores de guerra ou são guerras? E conforme o senhor falou aí, ao mesmo tempo que é assustador, né? Mas isso é esperado, né? Sim. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Nara, que ela expõe isso, tenta expor isso, né? E hoje em dia muito poucos líderes religiosos querem expor isso, né? Então, louvo a Deus pela vida da senhora, que a senhora, de uma forma sempre brilhante, né? A senhora expõe certas coisas, né? Até o pensamento da senhora baseado na palavra do Senhor. Então, conforme o pastor falou aqui, ao mesmo tempo que é assustador, isso tem que ser esperado por nós que cremos na palavra do Senhor, até porque a palavra está nos preparando para esses acontecimentos, né? Então, é assustador, mas não desesperador, né? Não é uma coisa de desesperar a gente ficar desesperado. Há um tempo atrás, Alex, eu digo tempo atrás, 20, 30 anos atrás, quando a gente lia Mateus 24 e Jesus falava, desta geração não passará, falando da última geração, né? Desta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram, e 30 anos depois a gente começa a enxergar, ver tintim por tintim, é muito forte. Não, e o que o Alex acabou de dizer, Jesus deixou em Mateus 24. Ele disse, olha, vai ter guerras, rumores de guerras, mas não se assustem, é necessário acontecer. Então, tudo que a gente está vendo... É esperado, né? Não, ele fala, não se assusta, é necessário, está tudo no controle, Então, meu tudo susto escrito. não é pela minha vida, meu susto é por aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Hoje é o Entendeu? dia da decisão, hein? Não é? O chamado. Ué, você pode fazer o apelo agora. Hoje é o dia da decisão. Para você que ainda não fez a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é o que está acontecendo. É o dia da decisão de cada um, né? É. Cada um que, por favor, façam isso, pelo amor de Deus. Assim, a alegria Aliás, maior... está escrito aqui, né? Os nomes que não estiverem no livro da vida. Porque Então. ele vai acabar com eles. É o que está escrito aqui. Então, deixa teu nome lá escrito. Fala, Deus... É interessante você saber que Apocalipse, quando João viu o livro estava fechado e ninguém tinha autoridade para abrir, quem teve autoridade para abrir quando voltou da terra foi Jesus. A partir dali, ele começou a registrar nome por nome, entendeu? E a minha pergunta para você é, o teu nome está inscrito nesse livro da vida? Você tem essa convicção? Se você não tem, meu irmão, se prostre agora diante do Senhor, entendeu? Olha para a cruz, o resgate teu foi feito ali na cruz do Calvário, e é reconhecendo isso que você vai garantir a sua salvação. É reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ressuscitou, veio a esta terra como homem, ressuscitou, recebendo o corpo eterno, né, o glorificado, o corpo igualzinho ao que tu vai receber daqui a pouco, quando vier o arrebatamento da igreja, e nós vamos viver eternamente com ele. Mas é importante que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Quem sabe essa é a hora, né, de cadastrar seu nome lá, né? Essa é a hora. Essa é a hora. A gente, hora. não, né, a gente sabe a cronologia do tempo aí, mas isso tudo a gente pensa que sabe. O tempo é de Deus, quem determina a hora e o dia é Ele. A gente chega a uma conclusão. Está tudo acelerado, está tudo se cumprindo, o cenário está sendo montado. Se eu tivesse Sabe que esse quebra-cabeça que eu não tenho paciência? De 3.000 peças? Eu admiro quem tem, gente. Como eu admiro quem consegue fazer isso. Eu não tenho também. Eu não consigo. Me dá até agonia de pensar. Eu não consigo. Aqui não tem cara... eu disse? Aqui não tem cara de quem faz. E você, Alex? Não tem cara, não. Não, lá em casa nós já até montamos um lá, não sei de quantas 1.000 peças lá, mas demorou bastante tempo, né? Cada dia um lá montava alguma coisa, mas eu fui
que menos participei disso aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo os cumprimentos proféticos dessa forma. É um quebra-cabeça de 3.000 peças, e se você me perguntar, parece assim que para fechar o quebra-cabeça, só falta. Sabe aquele momento que só falta 5 peças? Eu sinto no meu espírito que é isso. Mas para esse. O que esse Ainda quebra-cabeça. mais se você considerar essas 5 peças, cada peça um ano. Lá vem ele. Não, mas o que eu é. quero dizer, não, as peças são acontecimentos. Ele está brincando. Você falou e eu aproveitei a dica. As peças são acontecimentos. Mas esse quebra-cabeça que está sendo fechado para mim é este momento do princípio das dores. Nós não estamos na grande tribulação. E, eu aconselho você, queridos que nos seguem, quando você tem curiosidade sobre um assunto, procure pessoas que verdadeiramente estudam escatologia, porque é uma pessoa que não vai ter uma visão parcial de um único capítulo. Não vai falar só de Apocalipse 17 sem conhecimento de causa, sem conhecer a totalidade. A Bíblia, ela é toda costurada. O que está em Gênesis está em Apocalipse. Só você vê o Éden que estava em Gênesis, restaurado lá em Apocalipse. A árvore da vida que estava em Gênesis está lá em Apocalipse. Todos os livros vão desenvolvendo e Deus restaura aquilo que o homem perdeu no final. Então, não tem. Apocalipse é um livro que não tem como você analisar um único capítulo. Ouça pessoas que estudam todos os capítulos de Apocalipse, Zacarias, Daniel, Malaquias, todo o conjunto que é um conjunto escatológico. Mateus 24. Daniel. Como eu falei, Daniel, que leia Tessalonicenses, quando Paulo fala do arrebatamento, quando fala do anticristo. 2 pessoas falaram com maestria do anticristo. Sim. E nem foi... João fala, mas... quem mais fala é Daniel e Paulo, por incrível que pareça. Lembrando que Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu e recebeu muito diretamente do Senhor. Muita revelação de Deus. Maravilhoso, gente. Então, ouça pessoas que amam estudar escatologia e assim você nunca vai ser mal orientado. Nem surpreendido. Então, a sua palavra final... Minha palavra final é essa: não seja surpreendido, não seja você... aquele que vai ficar lamentando aqui, que viu o teu irmão ser arrebatado e você permaneceu na terra para passar pela grande tribulação. Amém? Se cuide e que teu nome seja escrito no livro da vida. Amém. Alex, pode orar? Amém. Senhor, nós estamos aqui, Pai, só para glorificar, engrandecer, exaltar o teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado por este momento, obrigado pela vida da pastora Nária, do apóstolo Jonas, Pai, que são 2 líderes, obrigado, Pai, pelo Alex, líderes, Pai, que tentam expor, obrigado, Pai, o máximo, Latino. Pai, de uma forma brilhante e bem autêntica tudo que está acontecendo, Pai, baseado na Tua palavra, na Tua orientação, Pai. Obrigado por este momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, agora, neste momento, tocar no coração das pessoas que se sentiram preocupadas de alguma forma, Pai, que elas venham ter sentido algo extraordinário e venham, Pai, aceitar, Pai, o Teu Espírito Santo agora como orientador, como um consolador, Pai, e que elas venham se cadastrar no livro da vida neste momento, Pai, pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.